Fala, meus queridos, beleza? Então, hoje, resolução da prova da FAMEP de 2024. Então, já vamos, sem perder tempo, questão de número 1, pessoal. Ele diz assim, ó, a imagem mostra a formação de água líquida por meio de duas mudanças de estados físicos distintas. A mudança 1, água formada na superfície externa de um copo. E na mudança 2, água proveniente do derretimento de gelo. Ele fala assim, ó, de acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre. Então, comigo aqui na lousa que eu vou te explicar um negócio legal aqui para você. Então, comigo aqui. Seguinte, ó, na primeira mudança, a gente teve água líquida formando na superfície do copo. E na segunda mudança, a gente tem o gelo, né, produzindo água líquida. Legal? Pessoal, é o seguinte, na primeira transformação, você tem água no estado gasoso, vapor d'água na atmosfera, e ela vai encontrar uma região mais fria. Okay? Então, o vapor de água, né, água gasosa que está na atmosfera, ela vai virar líquido, ok? E vai molhar a superfície do copo. Olha? Então, a gente tem gás se transformando no líquido. Já na segunda transformação, é água no estado sólido, é gelo, e ele está derretendo. Tá? Ele está se transformando em água no estado líquido. Então, vamos dar uma lembradinha como é que chamam, né? Qual é o nome dessas transformações. Então, ó, de sólido para líquido, a gente tem a fusão. De líquido para gasoso, nós temos a vaporização, que pode ser lenta, rápida ou brusca. Tá? Uma vaporização pode ser uma evaporação, uma ebulição ou uma calefação. Quando eu volto de gás para líquido, eu tenho uma condensação ou liquefação. E de líquido para sólido, nós temos uma solidificação. Joia? Então, ó, na primeira transformação, é de gás para líquido. Vapor d'água se transformando em líquido na superfície do copo. De gás para líquido, a gente sabe que é uma condensação ou uma liquefação. Então, na primeira transformação, você pode escrever condensação ou liquefação. Condensação é um termo mais adequado. Agora, no segundo, água no estado sólido está passando para água no estado líquido. Gente, de sólido para líquido, nós temos uma fusão. Então, ó, condensação ali, fusão aqui. Agora, outra coisa que tem que lembrar. Ó, o estado líquido, ele tem mais energia que o estado sólido. O estado gasoso tem mais energia que o estado líquido. Então, quando eu saio de sólido para líquido ou de líquido para gás, a energia está aumentando. O que acontece? O sólido é aquecido, absorve calor e vira líquido. O líquido é aquecido, absorve calor e vira gasoso, certo? E quando você volta, você tem que tirar energia. Então, o que você tem que saber? Ó, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, é sempre uma transformação endotérmica. Agora, quando eu volto de gás para líquido, de líquido para sólido, é sempre uma transformação exotérmica. Você tem que tirar energia, sai energia exotérmica. Então, vamos ao primeira transformação aqui, ó. Gás passou para líquido. Gás passou para líquido, condensação, exotérmico. A segunda, sólido passou para líquido. Sólido para líquido é uma fusão. Nesse caso, é endotérmica. Olha? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Qual se encaixa aí? Pessoal, olha a letra C. Condensação e processo exotérmico em um. Perfeito. Fusão e processo endotérmico em 2. Essa é a resposta correta. Olha? Então, o exercício de número 51, alternativa letra C. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no exercício 52. De repente, ele é bem rapidinho, né? A gente já... Ah, ó. E realmente ele é bem rapidinho. Dá para resolver na sequência aí. Ele fala assim, ó. O gás ozônio
é o O3, que todo mundo conhece, é uma substância química ambígua do ponto de vista ambiental. Na troposfera, o ozônio é tóxico devido ao caráter oxidante. Na estratosfera, lá em cima, absorve radiação ultravioleta nociva ao ser humano por meio do processo natural que leva à contínua formação e fragmentação da molécula, como representado na imagem. Pessoal, você está olhando que estão chegando os raios ultravioletas aí, ó, tá vendo? Beleza? Aí, quebrou a molécula de ozônio, produziu um átomo de oxigênio e embaixo o gás oxigênio. Aí teve mais uma reaçãozinha aí, né? E no final, você tem as moléculas, 2 moléculas de ozônio produzidas. Aí ele fala assim, ó, o processo ilustrado na imagem envolve a participação de... Galera, na letra A, ele está falando um elemento químico. Gente, correto, só tem um elemento químico, que é o oxigênio. Beleza? E 2 alótropos do oxigênio. Perfeito! O oxigênio, ele forma 2 substâncias simples diferentes, o O2 e o O3. Isso eu chamo de alotropia. Tá? O O2 e o O3 são os alótropos do oxigênio, as variedades alotrópicas do oxigênio. Então, a letra correta é a letra A. Você tem um elemento químico, o oxigênio, formando 2 alótropos, 2 substâncias simples do oxigênio, o gás oxigênio, o gás ozônio. Pronto, a resposta do exercício 52, letra A. Certinho? Então, marca aí, letra A. Deixa eu dar só uma olhadinha agora no exercício 53. Esse daí, pessoal, já dá para fazer na sequência também. Ele coloca assim, ó, o lítio é um metal alcalino, ó, exercício de número 53. Ele está falando que o lítio é um metal alcalino. Galera, metal alcalino, família 1A ou grupo 1. Lembrando que a FAMERP, eles dão a tabela periódica. Você poderia ir lá, né, e ver que ele está na família 1A. Aí ele fala assim, ó, a forma iônica desse elemento químico, combinada ao íon carbonato, forma o carbonato de lítio, composto iônico empregado como medicamento no tratamento do transtorno bipolar. Aí ele fala assim, ó, a forma do composto iônico de lítio, mencionado no texto, é o carbonato de lítio, e a distribuição em níveis e subníveis de energia, cuidado, do íon lítio. Tá? Ele quer a configuração do íon lítio. Certinho? Então, por favor, venha comigo aqui para a lousa. Gente, bom, primeiro, o lítio é da família 1A, é um metal alcalino. Se ele é da família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Tá? Então, ele se estabiliza quando ele doa esse elétron. Joinha? Se ele doar esse elétron, ele vai virar um cátion monovalente, Li+. Como ele disse que o carbonato é o CO3 2-, gente, fica muito fácil para fazer a fórmula. Quando você tem o cátion de um metal e o ânion, você coloca o cátion à esquerda e anula as cargas. Lembra? Esse 2 você traz aqui para baixo sem o sinal. Esse 1 você traz aqui para baixo sem o sinal. 1 não precisa colocar. Então, a fórmula do carbonato de lítio, pessoal, vai ser Li2CO3. Muito de boa esse exercício. Agora, cuidado, ó. Ele quer a configuração eletrônica do íon lítio. Não é do lítio, tá? É do íon lítio. Se você olhar numa tabela periódica, e a FAMERP ela fornece a tabela periódica, você viria que o lítio tem número atômico 3. Certinho? O número atômico dele é 3, ele tem 3 prótons. O átomo neutro de lítio, ele tem 3 elétrons. Então, o átomo neutro de lítio, ele seria assim, 1s2, 2s1. Certo? Essa daqui, ó, é a configuração em subníveis do átomo de lítio.
Pessoal, só que o exercício não quer do átomo de lítio, ele quer do íon lítio. O íon lítio, ele tem carga mais 1. Por que ele tem carga mais 1? Porque ele perdeu um elétron. Você lembra? Quando eu vou fazer a configuração de um cátion ou de um ânion, eu preciso retirar ou colocar elétrons na camada de valência, na camada mais externa. Então, o cátion de lítio, ele perdeu um elétron. Eu vou tirar o elétron da camada mais externa, que é a camada 2. Joinha? Só que é o seguinte, se ele perdeu o elétron que tem na camada 2, eu vou ficar sem elétron na camada 2. Então, eu posso retirar a camada 2. Então, a configuração do Li+ é um S2. Tá certo? E vamos dar uma olhada onde a gente tem essa resposta aí. Ó, Li2CO3, joia? E a configuração do cátion, cuidado, moçada, ó, na letra A, ele colocou a configuração do átomo de lítio, só que ele pediu do íon lítio, do cátion de lítio. Aí fica a resposta letra B, Li2CO3 e um S2. Letra B para o exercício de número 53. Alternativa, letra B. Pessoal, então agora vamos resolver o exercício de número 54, FAMERP 2024. Bem de boa também esse exercício. Ele fala assim, ó. Analise o primeiro verso do poema Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos, que faz alusão à composição química dos seres humanos, restringindo-se ao elemento químico carbono e ao composto amônia, NH3. Então vamos ao poema. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Então, um poema aí de Augusto dos Anjos. Aí ele fala assim, pessoal, ó, todos os elementos químicos identificados no poema podem ser encontrados nas moléculas de... Bom, elementos químicos que ele mencionou no poema. Gente, carbono, legal? Hidrogênio, né? Olha lá, NH3, hidrogênio e o nitrogênio. São esses elementos químicos que ele identificou no poema. Ele quer saber aonde a gente pode encontrar esses elementos químicos. Estão comigo aqui. Ó, polissacarídeo. Gente, polissacarídeo é açúcar. Açúcar só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Açúcar é um poliálcool-aldeído ou um poliálcool-cetona. Então, açúcar não tem, né? Polissacarídeo não tem nitrogênio. Errado a letra A. Letra B, carboidrato. Carboidrato é açúcar. Glicose, frutose, sacarose, também poliálcool-aldeído, poliálcool-cetona. Então, a gente não tem nitrogênio também nos carboidratos. Pessoal, lipídio é gordura. Lembra? Triéster, normalmente do glicerol. A gente tem só carbono, hidrogênio e oxigênio. Nas gorduras, nos lipídios, a gente não tem nitrogênio. Certinho? Deixa eu agora pular a letra D. A letra E, ácidos graxos. Ácido graxo é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Certinho? Ácido graxo, pessoal, não tem nitrogênio também. A resposta certa é a letra D, enzima. Você aprendeu lá na biologia. Enzima, galera, são proteínas, né, que aceleram as reações do nosso metabolismo. Vamos lembrar aqui que são proteínas? Proteínas são condensação de aminoácidos. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui amina A. Isso aqui é um aminoácido. Se eu se eu fizer uma macromolécula usando aminoácido, eu crio a proteína. E as enzimas são proteínas. Então, as enzimas, pessoal, por serem proteínas, que vieram de aminoácidos, elas têm nitrogênio. Tá certo? Então, letra D, as enzimas, elas têm carbono, hidrogênio e nitrogênio. A resposta certa, a letra D, a questão bem de boa também.
lá da FAMEP 2024. Certinho? Agora, próximo exercício. O próximo exercício, esse daí talvez tenha dado um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai conseguir resolver numa boa também. Ó, exercício de número 55. Ele diz assim, ó, um médico prescreve para seu paciente a infusão de 30 ml de uma solução. Então, pessoal, o paciente ele vai receber 30 ml de uma solução, ok? Preparada pela diluição de 400 miligramas de determinado medicamento em 240 ml de soro glicosado a 5% MV. Então é o seguinte, ó, você tem uma solução de soro glicosado, galera. Ó, a gente tem aqui 240 ml, beleza? De soro glicosado, uma solução de soro, né? Uma solução que tem glicose. Essa solução aqui, ela é 5% MV. Ele vai diluir nessa solução aqui 400 miligramas de um medicamento, de determinado medicamento. Vou chamar assim, ó, ME, medicamento. Aqui eu tenho o soro glicosado, 240 ml, 5% MV, tá? E eu vou fazer a diluição de 400 miligramas desse medicamento. Ele quer saber as massas do medicamento e de glicose administradas ao paciente. Legal? Então dá uma forcinha para mim aqui, ó. Ele quer saber a massa de medicamento que vai ser administrado ao paciente. Gente, me ajuda. Ó, ele vai colocar 400 miligramas do medicamento em 240 ml do soro. Ele vai diluir essa quantidade aqui, essa massa do medicamento, em 240 ml. Então, em 240 ml do soro, você vai ter 400 miligramas do medicamento. Só que ele diz no texto que vai ser injetado 30 ml ao paciente. Gente, se em 240 ml eu vou ter 400 miligramas do medicamento, em 30 ml eu vou ter uma massa do medicamento que eu vou chamar de X, que eu já calculei para você aqui, para ir mais rápido, certo? Isso daqui, pessoal, esse X aqui vai dar 50 miligramas. Ó, faz a regra de 3, o X 50 miligramas. 50 miligramas é 0,05 grama. Então, quando a pessoa receber a injeção de 30 ml da solução, ele vai receber 0,05 grama do medicamento. Certinho? Deixa eu voltar lá na alternativa. Ele quer também que a gente calcule a massa de glicose. Beleza? Então, volta comigo aqui. Seguinte, ele diz para a gente que a solução do soro glicosado é 5% MV. Pessoal, quando aparecer porcentagem, você tem 3 porcentagens. Porcentagem MM, PV e MV. Quando aparecer uma delas, a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar o que significa essa porcentagem. Ó, 5% MV. Isso representa o seguinte, ó, 5 gramas, porque o primeiro aqui, ó, é massa, M, massa, 5 gramas de soluto. No caso, soluto é a glicose, beleza? E esse V é volume. Porcento é em 100. Então, a gente vai ter 5 gramas, ó, M, 5 gramas de glicose em 100 ml da solução. 100 ml da solução. Só que a pessoa, ela vai receber 30 ml da solução. Gente, a massa de glicose eu vou chamar de Y.
5 vezes 30 dividido por 100. Gente, 150 por 100 vai dar 1,5. O quê? Gramas de glicose. Certinho? Então é o seguinte, ó. Quando a pessoa ela recebe 30 ml da solução aqui, né? Da mistura que ele produziu, ela vai ingerir 0,05 grama do medicamento e ela vai ingerir 1,5 grama de glicose. Vamos dar uma olhada onde tem essa resposta. Letra C, 0,05 grama do medicamento e 1,5 grama de glicose. Exercício 55, alternativa letra C. Pessoal, agora exercício de número 56, o exercício sobre pilhas. Beleza? Célula galvânica. Assunto importante, FAMERP 2024. Vamos lá então. Ele diz assim, ó. O arranjo experimental mostrado na imagem representa uma célula eletroquímica, pilha, usada na obtenção do potencial padrão de redução de semi-reações, adotando-se E igual a 0 volt para o eletrodo de hidrogênio, né? Padrão, por convenção, ele tem potencial igual a 0 volt de hidrogênio. Atribui-se o potencial positivo para o metal que reduz e recebe elétrons frente ao hidrogênio, e potencial negativo para o metal ou espécie que oxida. Legal? A substituição do cobre por outro metal, chamando, né, de M, no arranjo, gera um potencial de 0,44 volt. E o fluxo de elétrons inverte-se de M para o eletrodo de hidrogênio. Aí ele fala assim, ó, de acordo com as informações, uma pilha formada pelo metal M e pelo metal cobre produz um potencial de... Gente, então, por favor, comigo aqui na lousa. O negócio é o seguinte, ó, pelo desenho, quando a gente coloca o hidrogênio e o cobre, você vê pelo desenho que o sentido dos elétrons é do hidrogênio para o cobre, tá? E o potencial que está sendo marcado aí é 0,34 volt. Vamos pensar um pouquinho. Quando eu ligo o cobre no hidrogênio, você está vendo, ó, o cobre, ele está recebendo os elétrons. Ó, os elétrons estão chegando no cobre. Significa que o potencial de redução do cobre é maior que o do hidrogênio. Tá? Aqui, ó, os elétrons estão chegando nele, ele está recebendo elétrons, na verdade os cátions, né, de cobre estão recebendo elétrons, então o potencial de redução dele é maior que o do hidrogênio. Se o hidrogênio é 0 e ele tem potencial de redução maior que o hidrogênio, significa que o potencial de redução dele é positivo. Então eu já sei que o potencial de redução do cobre, pessoal, é mais 0,34 volt. É o que está sendo marcado no voltímetro aí do desenho. Tá certo? Então eu já sei que o cobre tem potencial de redução mais 0,34 volt. Agora é o seguinte, ó, ele vai tirar o metal cobre e vai colocar o metal M. Certinho? Ele diz no texto que quando acontece isso, inverte o sentido dos elétrons. E outra coisa, aqui vai marcar vai marcar 0,44 volt. Beleza? Vamos pensar aqui comigo. Ó, quando eu ligar o M no hidrogênio, você está vendo que os elétrons vão lá para o hidrogênio? Então, lá onde tem hidrogênio, nós vamos ter a reação de redução. Os elétrons estão chegando lá. Beleza? Gente, o hidrogênio, portanto, nesse caso, tem potencial de redução maior que M. De boa? Se o hidrogênio é 0
e o potencial de redução dele é maior que o potencial de redução de M, então M só pode ter potencial de redução negativo. Então eu concluo que o potencial de redução do metal M é negativo. E agora está marcando 0,44. Então vai ser menos 0,44 volts. Beleza? Só para ver se ficou claro. Quando eu ligo o M no hidrogênio, o hidrogênio recebe. Então o hidrogênio tem maior potencial de redução do que M. Se o hidrogênio é 0, padrão, e é maior que M, o M só pode ser negativo. Legal, pessoal? Então eu já sei os potenciais do cobre e desse metal M. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pilha ligando o metal M com o cobre. Queridos, se eu ligar o metal M com o cobre, dá uma olhadinha, o cobre ele tem maior potencial de redução, não é? O M tem menor potencial de redução. Então, o que vai acontecer? Ó, onde tem o cobre, pessoal, nós vamos ter a reação de redução. Por quê? Porque o cobre tem maior potencial de redução. A redução, ela ocorre onde tem o maior potencial de redução. Então, eu já sei que onde tem o cobre, vai ser redução. Então, lá onde tem o M, vai ser oxidação. Beleza? Agora é o seguinte. Quando eu tenho uma pilha, eu tenho que lembrar de duas palavras. Lembra disso? Uma delas é crau. E a outra é pipoca. O que significa o crau? Ó, cátodo é onde tem redução. Beleza? Numa pilha, no cátodo a gente tem redução. A redução é aqui no cobre. Então, o cobre, ele vai ser o cátodo. Olha lá, ó, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Onde tem oxidação, é o ânodo da pilha. E a pipoca? Em pilha, positivo, é o cátodo. Então, no eletrodo de cobre, no cátodo, eu vou ter redução, vai ser o polo positivo. Lá no M, eu vou ter o ânodo e é o polo negativo. Só não vai precisar no exercício. Os elétrons, eles sempre fluem do ânodo para o cátodo, tá? Nesse caso aqui, quando eu ligar o M no metal, no cobre, o cobre, ele vai receber elétrons. Na verdade, não é o átomo de cobre que recebe, né? São os cátions de cobre que vão estar lá na solução da pilha. Beleza? Outra coisa que ele pede é a DDP. Queridos, a DDP de uma pilha dá para calcular usando uma formulinha simples. A DDP, ela é o potencial de redução maior, menos o potencial de redução menor. Tá? Então, quando você sabe que é uma pilha, uma célula galvânica, para calcular a DDP, é só pegar o potencial de redução maior e subtrair o potencial de redução menor. Vamos fazer isso juntos. Ó, DDP é igual. Galera, o maior potencial de redução é o do cobre, mais 0,34. Menos. O menor potencial de redução é do metal M, menos 0,44. Aí é o seguinte, ó, menos com menos vai dar mais. Então vai ser mais 0,34 mais 0,44. Pessoal, mais 0,78 volt. Essa é a DDP da pilha. Tá certo? Então vamos ver se a gente acha uma resposta certa aí. Mais 0,78. Ou é a letra B de bola, ou é a letra E de elefante. Olha lá, ó, 0,78. Pessoal, na letra B, ele fala assim, ó, 0,78 volt, em que o cobre é o cátodo. Perfeito? O cobre é o cátodo, porque ele tem um maior potencial de redução. Tá? Então, a redução vai ser onde está o cobre, ele, portanto, é o cátodo da pilha.
A alternativa correta, letra B de bola, para o exercício de número 56. Pessoal, agora exercício de número 57, FAMERP 2024. Vamos lá então, ó. Ele coloca para nós duas tabelas. Na verdade, ele coloca para nós uma tabela. E tem aí dados da água mineral 1 e da água mineral 2. Tá vendo aí, né? Ok? Na coluna do meio, dados da água mineral 1. Na segunda, água mineral 2. Aí ele fala assim, ó. A concentração de H+, na água mineral 1 é da ordem de 10 a quarta vezes. Aí tem que responder se é maior ou menor. E na água mineral 2. Galera, comigo aqui na lousa, por favor. Seguinte, ó. Quando a gente vai comparar acidez de solução, a gente não pode fazer essa comparação usando o pH. Por exemplo, ó, vamos supor que você tem uma solução de pH 2, uma solução de pH 4. Você não pode falar que a primeira tem o dobro de acidez da segunda. Você não compara acidez usando o pH. Você compara acidez usando a concentração de H+ que tem na solução. Então, comigo aqui, ó. Na água mineral 1, o pH é aproximadamente 6, ó. 6,07, aproximadamente 6. Então, aqui, pessoal, a concentração de H+ vai ser 10 elevado a menos 6. A concentração de H+, ela é igual a 10 elevado a menos o pH. Essa formulinha aqui é importante, ó. A concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH. Se o pH é 6, a concentração de H+ na solução 1, né, na água mineral 1, é 10 a menos 6. Quanto vai ser a concentração de H+ na solução 2, na água mineral 2? 10 elevado a menos 10. Beleza, pessoal? Então, dá para você ver que a água mineral 1 ela é mais ácida do que a água mineral 2. Ela tem menor pH, ela é mais ácida. Quantas vezes ela é mais ácida? Gente, cerca de 10 elevado à quarta. Se você pegar 10 elevado a menos 10, multiplicar por 10 elevado à quarta, 10.000, você vai encontrar 10 a menos 6. Então, a solução 1, a água mineral 1, é cerca de 10 elevado à quarta vezes mais ácida. A concentração nela é 10 elevado à quarta vezes maior do que na solução da água mineral 2. Então, vamos voltar lá. Eu já posso descartar as letras A e B. Elas já estão erradas, porque a concentração de H+ na água mineral 1 é 10 elevado à quarta, 10.000 vezes maior do que na água mineral 2. Ou é a letra C, ou é a letra D, ou é a letra I. Aí ele fala assim, pessoal, ó, contribui para o elevado pH da água mineral 2. Ó, contribui para o elevado pH da água mineral 2 a presença de quais íons? Galera, muito de boa. Você vai comparar quais íons estão em maior quantidade na água mineral 2. Então, por exemplo, ó, o bicarbonato na água mineral 1 tem 19,55 miligramas por litro. Já na água mineral 2, 78,43. Beleza? Então tem mais bicarbonato na água mineral 2 do que na 1. E o carbonato? Gente, o carbonato na primeira nem tem, ó, traço aí. E na segunda, 61,19. Beleza? Então, o que faz com que a água mineral 2 seja mais básica, né, essa elevada basicidade da água mineral 2, é por causa dos íons bicarbonato e carbonato. Isso a gente tem na letra E. Tá certo? Bicarbonato e carbonato. Só para explicar, né? Venha comigo aqui, por favor. O bicarbonato, pessoal, presente na solução, bicarbonato é o HCO3. Bicarbonato. Quando ele entra em contato com a água, ele sofre hidrólise, certo? Ânions, ele sofre hidrólise.
Quando ele vem de um ácido fraco, o ânion sofre hidrólise. O que vai acontecer? A água se separa em H+ ou H-. O H+ vai juntar lá no HCl3. Vai virar H2CO3. E vai sobrar a hidroxila. Certo? Então, ó, o bicarbonato ou o carbonato, quando eles sofrem hidrólise, eles produzem hidroxila no meio. Por isso que eles deixam o meio mais básico. Certo? Então, voltando lá nas alternativas, realmente letra E, para o exercício de número 57, letra E, da FAMERP 2024. Pessoal, agora exercício de número 58. Achei legal esse exercício, bem bacana. Deslocamento de equilíbrio, indicador ou resolução, então. Ele diz assim, ó. Indicadores ácido-base são compostos químicos que alteram a coloração da solução aquosa em função do pH. A equação mostra o equilíbrio químico da fenolftaleína em meio aquoso. Esse indicador muda a cor de solução em pH ao redor de 8, mais ou menos. Pessoal, aí ele colocou o equilíbrio aí, você está vendo na tela. É o seguinte, ó, a fenolftaleína, ela está em contato com a água, né? Ó, solução aquosa, está produzindo o hidrônio, H3 ou mais, e ela está produzindo um ânion. Você olhar, né? Esse que está embaixo é composto orgânico, ele tem uma carga negativa, ele é o ânion proveniente da fenolftaleína. Aí ele te dá mais uma informação. Ó, a fenolftaleína, em solução, ela é incolor, não tem cor nenhuma. Tá? E o ânion, se você olhar aí, ó, ele tem coloração rosa. Beleza? Aí ele fala assim, pessoal, ó, a fenolftaleína deixa rosa a solução aquosa D. Então, comigo aqui na lousa. O negócio é o seguinte, ó, a fenolftaleína, a substância não ionizada, ela é incolor, não tem cor nenhuma. E o ânion é rosa. Então é o seguinte, se alguma coisa deslocar esse equilíbrio para a direita, eu vou produzir mais ânion. Então vai destacar a coloração rosa. Tá? A coloração rosa vai ficar mais forte. Agora, se eu colocar alguma coisa que desloque o equilíbrio para a esquerda, vai prevalecer o incolor. Então, a coloração rosa, nesse caso, se deslocar para a esquerda, ela tende a desaparecer. Beleza? Resumindo, se deslocar para a direita, a solução fica rosa. Se deslocar para a esquerda, a solução fica incolor. Joinha? Agora dá uma olhadinha aqui, por favor, que eu tenho que te falar uma coisa. Ó, aqui nós temos a presença do hidrônio. Gente, hidrônio é aquele íon que a gente produz quando coloca um ácido em água. Joinha? Agora é o seguinte, o hidrônio, galera, ele não pode nem chegar perto da hidroxila. Quando a gente produz, quando a gente coloca H3 ou mais pertinho da hidroxila, vai produzir água. No caso, serão 2 moléculas de água. Certinho? Então, vamos dar uma analisadinha nas respostas. O primeiro composto que ele colocou é o sulfato de alumínio. Queridos, o sulfato de alumínio, ele vem de uma base fraca, que é o hidróxido de alumínio, e do ácido sulfúrico, H2SO4, que é um ácido forte. Quando um sal vem de uma base fraca de um ácido forte, ele tem caráter ácido. Então, volta aqui comigo na lousa. Ó, o sulfato de alumínio, galera, ele vem de uma base fraca e de um ácido forte. Então, ele tem caráter ácido. Se você colocar sulfato de alumínio em água, ele vai produzir caráter ácido. Se ele produz caráter ácido, ele aumenta a concentração de H3 ou mais. Ácido libera H+, vai aumentar a concentração de H+. Pelo princípio de Le Chatelier, se aumentar a concentração de H+, vai deslocar para a esquerda, a coloração rosa vai desaparecer. Beleza? Então não é a letra A. Agora a letra B.
Pessoal, na letra B, HCl é um ácido. Ácido libera H+, H3O+, e desloca para a esquerda. Então, nesse caso aí, não vai ficar rosa, não. Na letra C, nós temos NH4Cl. Comigo aqui, por favor. NH4Cl, pessoal, é essa mesma situação aqui, ó. O NH4, ele forma base fraca, porque não é nem da família 1A nem da família 2A. E o HCl é um ácido forte. Então, o cloreto de amônio, ele vai ter caráter ácido na solução. Se tiver caráter ácido, aumenta a concentração de hidrogênio, né? De íons de hidrogênio, desloca para a esquerda, fica incolor e não rosa. Errado a letra C. A letra D, meus queridos, hidróxido de amônio. É uma base. O que vai acontecer? Quando você colocar a fenolftaleína com esse equilíbrio numa solução de NH4OH, você está colocando o equilíbrio em contato com a hidroxila. O que vai acontecer? O H3O+, vai reagir com a hidroxila para produzir água. Então, a hidroxila, ela retira H3O+, do sistema. Então, a concentração de H3O+, ela vai diminuir. Pelo princípio de Le Chatelier, se isso diminuir, vai deslocar para a direita, vai produzir mais ânion, e o ânion tem coloração rosa. Tá? Então, se você colocar esse equilíbrio, a fenolftaleína, né, no hidróxido de amônio, a coloração vai ficar rosa. Essa é a letra correta. Olha lá, ó, letra D. Gente, e na letra E, você tem nitrato de potássio. A base é forte, KOH. E o ácido também é forte. Então, esse sal aí, em água, ele vai dar um pH neutro. Então, ele não vai mexer no equilíbrio. Então, a resposta correta é a letra D mesmo. O hidróxido de amônio, ele vai deixar a solução rósea. Exercício 58, alternativa letra D. Pessoal, agora exercício de número 57, um exercício de eletrólise, tá? É estequiometria da eletrólise. Não é muito difícil e eu tenho certeza que você vai entender a resolução aqui numa boa. Ele diz assim, ó. A reciclagem do alumínio no Brasil é fonte de renda para coletores de material reciclado, além de proporcionar relevante economia de recursos e energia quando comparado à produção do metal por meio de eletrólise da alumínio fundido. Uma lata de refrigerante vazia pesa, em média, 13,5 gramas e consome a carga correspondente a 1 Faraday, 96.500 Coulomb, para cada mol de elétrons envolvido no processo. A equação representa a reação de redução do alumínio durante a eletrólise da alumínio fundida. Aí, ó, a L3+, mais 3 elétrons, dando a L, metal. Aí ele fala assim, pessoal, ó, o tempo de eletrólise. Então, ele quer o tempo de eletrólise necessário para a produção da massa correspondente a uma lata, utilizando uma corrente de 10 amperes, de aproximadamente, vem comigo aqui, então, ó, ele quer saber o tempo de eletrólise, e as respostas estão em minutos, para que a gente deposite a massa equivalente a uma latinha. Ou seja, para que a gente deposite 13,5 gramas de alumínio usando uma corrente de 10 amperes. Beleza? Meus queridos, para resolver essa questão, como a gente está querendo calcular o tempo e tem a corrente, nós vamos usar aquela formulinha que você aprende lá na física. KIT. Lembra? Ó, a carga é a corrente vezes o tempo. Nessa formulinha, a carga ela vem em coulombs, a corrente em ampere, e nessa formulinha o tempo está em segundos, viu? Só que ele quer a resposta em minutos. Então, depois que eu achar esse tempo em segundos, eu vou transformar em minutos. Certinho? Então, me ajuda aqui, ó. Eu preciso descobrir a carga, porque se eu descobrir a carga, como eu tenho a corrente, eu consigo calcular o tempo. E para eu descobrir a carga, né, necessária para depositar 13,5 gramas, eu vou relacionar
mol de elétrons e mol de alumínio produzindo. Certinho? E qual que é a relação em mol? 3 mols de elétrons, 1 mol de alumínio. O balanceamento é 1, 3, 1. Então eu escrevo aqui, ó, 3 mols de elétrons produzem 1 mol de alumínio. A equação está me mostrando isso daí. Agora, cada mol de elétrons, ele disse até no texto, tem uma carga igual a 96.500 coulombs. Só que eu tenho 3 mols de elétrons. Então vai ficar 3 vezes 96.500 coulombs. No lugar de 1 mol de alumínio, eu vou colocar a massa correspondente. Se a massa atômica do alumínio é 27 unidades, a massa molar dele vai ser 27 gramas. Então, ó, 1 mol de alumínio, 27 gramas. Legal? Ou seja, se essa carga circular no sistema, vai depositar 27 gramas de alumínio. Só que ele disse que quer depositar 13,5 gramas, que é a massa equivalente a uma latinha. Isso daí vai demandar uma carga que eu vou chamar de Q. Essa carga Q, pessoal, é 3 vezes 96.500 vezes 13,5 dividido por 27. Regra de 3. Eu já fiz essa continha para ir mais rápido o exercício. Essa carga aqui, ela dá 144.750 coulombs. Beleza? Então, esse daqui é o valor da carga para depositar aquela massa lá. Só que o cara quer o tempo. Kit. Ajuda aqui. A carga é a corrente vezes o tempo. Essa daqui é a carga, ó. 144.750 coulombs. A corrente, 10 amperes. Então, eu vou calcular o tempo. Lembrando que esse tempo vai sair em segundos. Gente, eu já fiz a continha. Esse tempo aqui, ó, vai dar, por 10, multiplica por 10, ó, corta esse zero com esse zero, vai dar 144,75 segundos. Beleza? 14.475 segundos. Só que eu preciso calcular o tempo em minutos, meus queridos. 1 minuto, 60 segundos. Então, é só dividir isso aqui por 60, você passa o tempo para minutos. 14.475 dividido por 60, pessoal, já fiz a continha, dá 241 minutos. Passei para minutos. Essa é a resposta. Vamos dar uma olhadinha em qual alternativa que está isso daí. Vamos ver. A resposta. Ah lá, letra A, aproximadamente 240 minutos. Um exercício que não é muito complicado, não. Tenho certeza que você entendeu a resolução. Bom, agora exercício 60, o último da prova FAMERP 2024. Vamos lá então, ó. Ele diz assim, o 2,4-D, como é conhecido no setor agrícola, o ácido 2,4-diclorofenoxiacético é um herbicida que está entre os 5 agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Está aí a estrutura dele. Ele fala assim, ó, presta atenção agora, ó. O nome do grupo funcional oxigenado ligado a um carbono sp2 é. Gente, é o seguinte, ó, carbono sp2 é carbono que faz ligação dupla. Então eu vou marcar aqui para você, ó. Esse carbono aqui, esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono e mais esse daqui, ó. São os carbonos sp2. Tá? Eles que estão fazendo ligação dupla. Ele quer o nome do grupo funcional, pessoal, ligado a um carbono sp2. Na letra A, ele colocou éster. Gente, nesse composto, nem éster tem. Vem um pouquinho aqui na lousa comigo. Ó, as funções presentes nesse composto, C-OH, ácido carboxílico. Aqui eu tenho um oxigênio ligado em 2 carbonos, ó. Isso aqui é um éter.
E aqui nós temos aleto orgânico, halogênio ligado numa cadeia. Aleto orgânico, éter e ácido carboxílico. Éster não tem, então a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Na letra B, ele colocou éter. Pessoal, vamos pular essa alternativa por enquanto. Na letra C, ele colocou álcool. Gente, nem álcool tem aí. Álcool é grupo funcional OH ligado em carbono saturado, não tem álcool. Errado a letra C. Cetona, não tem cetona também. Errado. Ácido carboxílico tá certo. Ó, peraí. Ácido carboxílico tem no composto. Só que é o seguinte, olha que pegadinha. Volta aqui comigo na lousa, por favor. Ó, ácido carboxílico é esse grupo aqui, ó, C-OH. Gente, só que o grupo funcional de ácido carboxílico, ele tá ligado nesse carbono aqui, ó. E esse carbono aqui, ele é um carbono sp3. Ele quer a função que está ligado num carbono sp2. Então, o ácido carboxílico está errado. Agora, o que é isso daqui mesmo? O que eu te falei que é isso aqui? Isso daqui é um éter. Gente, ele está ligado num carbono sp2? Sim. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação dupla. Então, esse carbono é sp2. Então, a função desse composto oxigenada, que está ligado num carbono sp2, é a função éter. A resposta certa é a letra B, para o exercício de número 60, função éter. Joinha? Então, é isso aí. Essa é a resolução da prova. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.